Vou compartilhar essa telinha aqui. Olha só, então, começando aí de leve, para a gente poder então fazer uma análise lá legal, primeiro só vão me pontuando aí sempre, né? O que está rolando em relação ao sistema, se está tudo ok. Deixa eu ver aqui pelo chat, deixa eu ver se eu consigo colocar o chat aqui. Opa, tá aqui, beleza. Ó, bom dia, bom dia, bom dia. Aí sim. Olha só, então só para fazer um feedback aí do que nós discutimos aí na aula passada, foi uma análise da seguinte forma. Primeiro, nós pegamos aí como base e trabalhamos um pouquinho sobre a ideia de torque, né? Então, deixa eu só mudar essa câmerazinha para cá. Então, nós pegamos um pouco sobre torque. Fizemos uma análise sobre o momento de uma força, relacionamos bem e iniciei a aula passada com um pouco de exercício. Então, nós pegamos ali uma questãozinha para poder trabalhar, né? Tanto que, ainda pensando em relação ao conteúdo que nós fizemos, né, dessa última aula, ele faz uma referência dessa, torque, né? Marcando lá para a gente de maneira mais adequada, em cima dessas proporções. Aí calculamos o torque, avaliamos para a gente quais são as condições de equilíbrio, o que realmente poderia acontecer de equilíbrio, aí justificamos. Fizemos ali um pouco de exercícios, mapeamos também a ideia de alavancas, né? Lembrando que nós temos aí 3 tipos de alavanca: alavanca interfixa, alavanca interpotente e alavanca interresistente. Sempre o termo colocado para nós, esse inter, é obrigatoriamente aquele que está orientado ao meio. Então, se é interresistente, quer dizer, a força de resistência está no meio. A interpotente, a força potente está no meio. E interfixa, obrigatoriamente, quando nós temos ali o ponto de apoio no meio. E vale a pena lembrar sempre, 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 que se a alavanca é interresistente, a força resistente é maior. Se ela é interpotente, a força potente é maior. Aí justifica um pouquinho sobre essa ideia das alavancas. Seguimos lá, olha, trabalhando um pouquinho aí com essa estrutura, nós pegamos a ideia de centro de massa. Deixa eu colocar aqui para avaliar lá de forma geral. Pegamos aí, olha, também um pouquinho sobre essa estrutura, sobre centro de massa. Fizemos lá centro de massa de partículas. E nessa ideia do centro de massa de partícula, o que ocorre? Né? Você tem vários elementos, imagine 2, 3, 4 corpos, e para esses todos corpos, você vai relacionar uma única posição do centro de massa. Como que a gente descobre essa posição? Aí cai nessa média ponderada representada para a gente. Eu tenho massa total vezes a posição do centro de massa é igual M1x1, M2x2, M3x3. Então, ele corresponde, de forma geral, a essas posições relacionadas aí para nós. Aqui vale, né, tanto a posição do centro de massa, quanto, né, aqui ficou ainda clarinho, né, a posição da velocidade do centro de massa e ainda a expressão da aceleração do centro de massa. Então, a posição, a velocidade e a aceleração. Como que nós determinamos isso? Né? A partir de um só elemento. Você consegue trabalhar de maneira mais adequada conhecendo, né? Você tem 3 estruturas e precisa encontrar uma só. A gente faz a média ponderada delas aí. Ainda na aula passada, né, coloquei esse exemplo para que a gente pudesse calcular o centro de massa dessa plaquinha colocada aí para a gente. Então está lá essa placa como representação, indicando, né? Temos ali toda essa estrutura desse L marcado lá para nós. E o que foi preciso fazer? Descobrir a posição do centro de massa. Como? Média ponderada. Como eu tenho esse L, justificou para nós, então, 2 objetos em pauta para poder trabalhar. Esses 2 objetos é como se eu tivesse um retângulo na vertical e um na horizontal. Calculamos através da área, que é equivalente à massa. Então, x1A1 mais x2A2 dividido pela área total. Fizemos em y, y1A1, y2A2 sobre a área total. Com base na estrutura, fechamos aí a posição do centro de massa. Aí trabalhamos um pouquinho sobre essa ideia, né, do centro de massa para poder justificar. Agora, o que nós ainda até a aula passada, né, o conteúdo, praticamente é o mesmo conteúdo de hoje. Né? Eu combinei com vocês a gente hoje trabalhar exercício sobre torque. Então acaba que vira uma revisão também. Beleza, filho? Beleza, obrigado. De boa, tranquilo. Galera, em relação à sequência que nós fizemos para a aula passada, né, trabalhando um pouquinho lá com essa teoria, ficou para vocês aí desenvolver um pouquinho sobre exercício. Naquela lista que vocês pegaram lá, o que deu problema, galera?
Greg, faz a 5 para mim, por favor. Uma que fala sobre forças no avião. Opa, agora. Deixa eu pegar lá para vocês. Só vou abrir a lista aqui para todo mundo. Ah, veio aqui, ó, Alana, a resolução do MCU também. Deixa eu pegar, Alana. Vou pegar nossas listas hoje para fazer. Deixa eu abrir aqui o... Pera aí, galera. Vou pegar isso aqui, de boas. Nós fizemos aí, olha, um pouquinho sobre essa ideia, né, de torque. Vamos abrir essa representação aqui, então, para a gente poder justificar. Deixa eu minimizar a cidadã aqui. Aqui veio a 2 também, pedido. Olha só, então, galera. Deixa eu pegar esse aqui. Olha a análise lá. Aqui ele propõe o seguinte, então, questão número 5, né? Vamos trabalhar com ela aqui. Ó, aí, beleza. Questão número 5, essa questão representada lá pra gente, dando sal, ele propõe. Cadê o danado? Vamos trazer ela aqui. Olha só, galera. Ele indicaria ali algo assim, vamos utilizar aqui. Para que um avião se mantenha em pleno voo, deve ser aplicada sobre ele uma força que equilibre seu peso. Essa força é realizada principalmente pelo escoamento de ar, nas asas do avião. Quando alguém em um carro, em uma asa, ou quando alguém em um carro em movimento coloca a mão para fora, imitando o formato da asa, sente que o ar é capaz de empurrar sua mão para cima. Lembra disso, né? Quando você está lá no carro de carona à toa, você coloca a mão para fora e dependendo de como você põe sua mão, a mão vai subindo. Então você põe a mão de um lado, do outro, você vai lá brincando ali quando acaba a bateria do celular. Aí ele representa aqui, ó. Diz ainda, né? Qual diagrama representa os sentidos das principais forças exercidas em um avião, quando esse esteja em pleno voo com velocidade constante? Então, esse avião está obrigatoriamente aí para nós em pleno voo, porém com velocidade constante. Galera, quando você ouvir isso, vou colocar aqui então essa representação, questão número 5, trabalhada lá. Olha aí, argumentou para você, um objeto o avião está em voo, um carro está em movimento, independente ainda da condição, mas alguém disse para você que está com velocidade constante. Galera, ao dizer velocidade constante, ele nos ajudou muito, porque se lembre, velocidade constante sugere para nós aqui a aceleração igual a zero. Então já daria para dizer aqui, ó, aceleração obrigatoriamente igual a zero. Se a aceleração é zero, força resultante tem que ser o quê? Zero, marcado lá para nós. Então, a figura que eu tenho que escolher como resposta, ela tem que realmente representar para a gente força resultante igual a zero. Olha a figura A. A A só colocou uma seta, apenas uma força. Então, posso dizer que na A força resultante é diferente de zero. Se a resultante é diferente de zero, obrigatoriamente, então aquele movimento é acelerado. Esse avião da A, ele está acelerando para frente, vou chamar assim. O avião da B está acelerando para cima, só tem uma força, obrigatoriamente para cima. Cadê o aviãozinho da C? A C, representada lá, olha, tem para nós aqui um à direita e um para cima. Um para a direita, outro para cima, vai gerar para nós um inclinado ali naquela direção. Então, de novo, a resultante é diferente de zero. O D é a mesma coisa, agora o E é a nossa resposta. Por que o E responde? Se você avaliar, tanto na horizontal quanto na vertical, daria para dizer de forma adequada que essas forças são canceladas. Então, tanto horizontal quanto vertical, elas serão canceladas. Por isso, a força resultante é igual a zero, garantindo lá para nós. Beleza? Então, quando ele te disse ali, velocidade obrigatoriamente constante. Pô, se a velocidade, galera, é constante, então já dá para assumir para nós aí que a força resultante tem que ser zero. Beleza? Questão essa número 5, né? Atendendo aí o primeiro pedido para nós. Deixa eu abrir o chat aqui. Cadê meu chat? Então, bacana.
avaliando lá então, olha, pensando lá nessa função, né? Então, primeira questão, número 5. Sobre a 5, ficou de boa? Me responde a Obrigada, mim. viu? Opa, valeu. Pô, é muito bom ouvir a voz de vocês, velho. Sério mesmo. Na moral. Questão número 5 fizemos. Questão número 2. Vem outro pedido aqui. Vamos fazer a 2. Cadê, danadinho aqui? Tá lá. A questão número 2, ele propõe essa ideia do restaurante. Vamos avaliar lá. Ele diz ali o seguinte: para montar a fachada do seu restaurante, o proprietário considera duas maneiras diferentes de prender uma placa de entrada, conforme as figuras 1 e 2. Nas duas maneiras, uma mesma placa de 4 metros de comprimento e 30 quilogramas será presa à haste rígida da massa desprezível e de 6 metros de comprimento, que será mantida em equilíbrio na posição horizontal. Beleza. Na situação da figura 1, a haste é presa na parede, orientada lá para a gente. Cadê o danado? Ela é presa na parede por uma articulação A, de dimensões desprezíveis, e por um fio ideal vertical fixo, em uma marquise horizontal no ponto B. Na situação 2, a haste é presa pela articulação A e por um fio que liga ao ponto C. Então, só representando isso aqui para nós, o que ele encaixaria, né? Então, nós temos isso. Cadê minha figura? Representando essa figurinha lá de maneira mais adequada, né? Colocada aí. Olha só, então, galera, pensando a respeito desse meu sistema, o que nós teríamos ali como base, né? Primeira dúvida que ele propõe, marcando lá. Deixa eu trazer ele para cá. Opa, Greg, pode diminuir. Olha só, galera, a intenção seria, letra A. Opa, peraí. Ó, letra A, o que ele propõe lá para nós aí como sequência? Represente as forças que atuam na haste e calcule a intensidade em newtons na força de tração no fio que prende a haste à marquise na situação da figura 1. Então, primeiramente, a dúvida que ele propõe aqui seria em relação, galera, à questão para nós aí da figura 1. O que nós teríamos aqui? A questão essa número 2, representada lá para nós. O que indicaria? Olha lá o sistema. Primeiro, galera, nós temos a haste representada aí. Então, está essa haste indicada lá. Tem que ser torta, Greg? Não, peraí. Olha só, temos essa haste marcada aqui. Beleza. Galera, dada essa haste aqui, então, representa, no ponto A, temos as forças envolvidas. Quais são todas as forças que estão agindo na haste? Primeiro, peso. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Está lá orientado para nós, força peso vertical para baixo. Está aí. Depois, o fio está exercendo agora uma força de tração. Então, na haste, vamos colocá-la aqui, ó. Tração. Então, tem essa tração T colocada aí para gente. O que mais? O encaixe A, ele gera para nós duas forças. Como a haste está tentando descer, então o A vai gerar uma força para cima. Vamos colocá-la aqui, ó. Então, o A vai gerar uma para cima. Eu vou chamar, galera, de VA, vertical do A. E o A, como essa haste tende a encostar na parede, eu vou admitir que eu tenho uma para a direita. Então, aqui está, olha, uma reação do apoio na horizontal. Eu vou chamar de HA. Então, reação vertical e reação horizontal. Colocado aí. Então, quando alguém coloca para você em relação à haste, já daria para dizer que eu terei o A sujeito às duas, a força peso para baixo e tração T para cima. Agora, é bem verdade que quando você já coloca essas forças, já dá para saber quanto é que vale o HA orientado aí. HA é essa horizontal na direção. O que a gente já tem certeza aqui? Ó? Esse HA, pessoal, ó, já vai ser zero, representado ali para nós. Ué, por que zero? Que eu tenho essa certeza. Na verdade, galera, não há nenhuma força contrariando o HA, tá vendo? O HA empurrando para um lado, não tem ninguém contrário. Então, nesse momento, já tem certeza. O HA tem que ser zero. Agora ficou o VA, o peso e a tração. Ele pede que você descubra qual o valor da tração. Ok. Pessoal, para descobrir o valor das forças, você pode trabalhar da seguinte forma. Primeiro, né? Somatório de forças. Somatório de forças em Y. Olha, o somatório de forças em X tem que ser zero. É uma primeira equação. Segunda,
somatório de forças em Y tem que ser 0 e somatório de momentos tem que ser 0. Então, ficará para nós aí essas três possibilidades. Somatório de forças, somatório de torques, somatório de forças em X, em Y e somatório de torques. Galera, diante dessa condição, o que nós temos aqui certeza, né? Se você fizer somatório de forças em X, não ajudará, porque só tem o HA em X. Já sabemos que o H é 0. Se você fizer somatório de forças em Y, eu ainda terei dúvidas, porque o VA eu não sei. O T a gente também não sabe. Sabemos apenas o peso. Então, o somatório de forças em Y não ajudaria agora. Agora, o somatório de torques dá. Manda lá o somatório de torques. Olha o que a gente tem. Somatório de torques em relação ao ponto A tem que ser 0. Eu escolhi o ponto A. Você poderia ter escolhido qualquer outro ponto. A dica, por que escolher o A como referência? Né? Porque exatamente no A eu já tenho duas forças. Eu já elimino o torque dessas duas. Então já facilita para nós o cálculo. Então, escolha o ponto sempre em um apoio. Sempre em um apoio. Para, claro, facilitar o cálculo para a gente. Nesse modelo, o que vai virar? Somatório. Ficaria para mim. Momento gerado pela tração será igual a tração vezes braço alavanca. Lembra da fórmula? Tração vezes braço alavanca. No nosso caso, tração, dúvida, vezes braço alavanca é o comprimento da haste. Qual é esse comprimento da haste? Ele até deu. Eu vou chamar por enquanto só de L. Comprimento da haste, L, representado lá. Pessoal, momento gerado pelo peso. Galera, momento gerado pelo peso vai ser peso vezes braço alavanca. Aqui foi D1, D2. Peso vezes. Qual é o braço alavanca do peso representado lá? O peso está bem no centro de massa da haste. Se ele está no centro de massa, tem que ser quem? L sobre 2. Então, representaria para nós aí esse L sobre 2. Agora, um detalhe, né? Enquanto a tração tenta rodar no sentido anti-horário, o peso tenta rodar no sentido horário. Com essa história de anti-horário de um lado e horário do outro, uma vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa. Ah, Greg, mas eu coloquei o contrário, o negativo a tração e o positivo o peso. Não tem problema, de boa. Aqui para nós, olha, momento gerado pelo VA, 0. Por que 0? Não tem braço alavanca. O VA está em cima do ponto A. Então, por esse motivo, não tem para nós nenhuma aplicação. Oi? Porque aqui o peso é negativo? Ótimo, beleza. Olha só o que acontece. A ideia aqui nessa figura, ela te mostra o seguinte. Né? Quando você está calculando o momento, você tem que orientar um sentido positivo e um sentido negativo. Aqui, está vendo que se o apoio está exatamente em A, quando essa tração está atuando, você concorda que a tração vai tentar levar a barra no sentido anti-horário? Sim. Ela tenta levar a barra no sentido anti-horário. Então, eu adotei para isso positivo. Já o peso, olha o peso atuando. Quando o peso puxa essa barra, ele puxa tentando levá-la no sentido horário. Exatamente. Por isso que eu adotei negativo. Agora, é claro, você poderia ter adotado o contrário, não tem problema. Anti-horário negativo e horário positivo, por exemplo. Realmente não tem problema. Esse caso eu escolhi para poder, de fato, né, adotar o sinal para um deles. Agora que eu tenho os torques, soma todos eles. Né? Ficaria, então, mais TL menos PL sobre 2 mais 0, nem precisaria, né? É igual a 0. Então, a soma dos torques tem que dar 0. Galera, aqui posso concluir, então, que tração vezes L será igual a P vezes L sobre 2. Corta esse L para nós, né? Já que é um só. Corta, corta. Ficaria lá essa função. Então, a tração vale metade do peso. Então, já posso concluir isso aqui. Ó. Tração seria metade do peso. Que vai valer quanto, né? Qual é a massa que ele deu aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Ele fala lá pra gente que é a massa de 30 quilogramas. Ele deu o comprimento da haste, mas nem foi preciso usar. Então, a massa de 30 quilogramas. Galera, 30 quilogramas. Coloca lá em newtons. 300 newtons sobre 2. 150 newtons. Esse é o valor para nós, então, dessa tração representada lá de maneira mais adequada. Bacana?
Então, Greg, resolvi a letra A. Oba! você poderia explicar de novo o porquê do VA? Eu não entendi. De boa, por que que o VA foi zero? Não, porque na representação das forças, por que que ele existe? Eu não entendi isso. Por que que não é só o horizontal? Ah, legal, bacana. Na verdade, ocorre assim, olha, quando você encosta essa barra na parede, do jeito que ele traz aí na questão, uma vez que a barra está encostada na parede, ela vai gerar para nós ali uma sequência de reações. O que que ocorre? Você concorda que a força peso puxando ela para baixo, do jeito que está, a tração segura do outro lado. A tendência dessa barra seria escorregar pela parede. Você concorda com isso? Eu tenho essa barra, ela está presa à parede aqui para mim. Porém, quando eu tenho peso para baixo, a tendência seria fazer essa barra já escorregar pela parede. Justificando o quê, né? A questão do equilíbrio. Quando ele propõe, como ele aqui coloca na questão, ele indica lá para nós essa figurinha, né? Cadê a barra? Está lá o apoio A. Nota que esse apoio A ele é articulado, é como se fosse um engaste. Se esse apoio A não existisse, necessariamente a barra escorregaria pela parede. Agora, do jeito que ele propôs, nós temos que o A, qualquer apoio que indicar, né? Encostei na parede, então ele vai exercer uma força na horizontal e uma força na vertical para tentar segurar a barra. E para você perceber exatamente o quanto ela é necessária, a tração, olha quanto deu a tração. Foi metade do peso, tá vendo? Então, quer dizer, a tração segura metade do peso, então a força VA segura a outra metade. Então, a força peso puxando a barra para baixo, aí eu tenho a tração metade para cima e o VA também metade. A soma das duas é que me dará o peso orientado para baixo. Beleza? Entendi. Obrigada. Que bom, massa, massa demais. Ó, galera, fechamos então a letra A da questão. Agora olha a letra B. A letra B é massa. Calcule a intensidade em newtons da força aplicada pela articulação sobre a haste, na situação da figura 2. Então agora ele está querendo a força que a articulação aplica na haste. Galera, essa força, ela realmente será para nós a soma das outras duas. Olha só o que ficaria. Vamos pegar aqui assim, ó. Temos essa haste representada lá. Deixa eu fazer o desenho aqui que a gente já trabalha com ela. Aqui está essa haste, mais uma vez. Indicado aí. Ela está encostada na parede e temos um fio. Ó, temos a parede orientada aqui e temos esse fio segurando lá no final da haste. Legal, disseram aqui que esse ângulo vale 30 graus. Só abrir o papel aqui fica mais fácil. Olha só, galera. Então, diante dessa condição, a pergunta que ele fez agora, qual a reação da articulação A na haste? Então, essa é a pergunta. Mesma coisa, primeiro passo, coloque todas as forças. Quais seriam elas? Aqui eu teria para baixo, bem no meio da barra, galera. Ó, aqui está o peso. Outra, no fio, eu tenho a tração representada lá. Então, aqui está a tração. Lá no contato com a parede, lembra, ó, vou colocar aqui. Nós temos obrigatoriamente, temos obrigatoriamente essa horizontal. Então, tem essa horizontal e tenho aqui a vertical. Então, olha lá o conjunto para nós. Aqui está, para mim, a Professor, força peso. Oi? por que que o peso tem que ficar exatamente no meio? Ah, ótimo. Olha essa condição. Aqui está o peso, aqui está a tração. Sempre que você trabalhar com peso, nós temos aí a condição, muitas vezes a gente utiliza os bloquinhos. Quando a gente coloca o bloquinho, a gente não preocupa muito onde coloca o peso, porque o bloco é um centro representado como um ponto alto. Agora, sempre que alguém te der uma haste, você vai sempre apresentar o peso no centro de massa, que é o ponto de equilíbrio do corpo. Então, essa barra, ela tem necessariamente o centro de massa localizado bem no meio. Por que no meio? É exatamente o ponto de equilíbrio dessa massa total. Então, quando você tem um sistema, por exemplo, é possível, às vezes nós trabalhamos assim, ó. Vamos pegar uma borrachinha aqui. Ó, alguém coloca para você, você lembra dessa situação, você tem um livro aqui, ó. Imagina que você tem uma mesa, aliás, tem uma mesa aqui. Você concorda que é possível você pegar um livro e colocar esse livro com parte dele para fora da mesa que ele ainda não cai? Por que que isso acontece? Ele tem lá, essa parte dele está fora da mesa e ainda assim não cai. Qual o motivo? Porque o centro de massa do livro, você
ainda sobre a mesa. É como se colocasse para nós aqui. Ó. Cadê o peso? Ó, o peso está ali ainda no contato com a mesa. Aquela parte que acabou de sair, ela vai ser importante, claro, mas a posição do peso será sempre no centro de massa. Certo, muito obrigada. Sim. De boa, Oi? Então, mesmo a placa estando mais para a direita, o peso vai ficar no meio? Ah, você fala nesse exemplo que eu apaguei agora aqui? Não, no próprio exercício. Ah, certo, ótimo. A ideia é representada assim. Quando você tem o sistema, a posição do peso, ela é única. Posição do peso, sempre, centro de massa. Agora, quando que essa posição do peso não ficaria no meio? Só se essa barra fosse assimétrica. Como assim? Imagine se ele me desse uma barra assim, ó, como ó, no início da aula eu estava discutindo a posição. Se ele me desse um elemento desse, o centro, o peso ficará no meio? Não. O peso agora ficará um pouco mais à direita. Mas, de novo, onde ficará o peso? No centro de massa. Então, eu venho aqui, faço o cálculo, suponho. Descobri que o centro de massa está nessa posição. Então, aqui ó, estaria a força-peso. Então, sempre, 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 quando alguém te perguntar onde está o peso, por exemplo, dessa garrafa, né? Ah, onde é que está o peso dessa garrafa? Você tem certeza. Está no centro de massa dessa garrafa. Se a gente falasse, onde é que está o peso do Hermes? O Hermes, o centro de massa, o peso está bem no centro de massa dele. De tal forma que é possível, bem no centro de massa, a gente conseguir equilibrar o danado. Então, seria possível lá. Nada a ver, né? Esse camelo aqui em uma hora dessa. Obrigada, Agora, professor. de boa, tranquilo. Agora, olha só o esquema, galera. Voltando, então, a essa representação aqui, ó, nós temos o peso localizado lá no seu centro de massa e essas outras duas forças. Aqui está VA, vamos colocar lá, ó. Aqui é VA e aqui é o HA. Greg, eu não entendi essa VA e HA ainda não. Lembra, o apoio, como ele está encostado na parede, a barra tenta escorregar para baixo. Como a barra tenta escorregar para baixo, vai surgir uma força para cima. Então a barra escorrega para baixo, surge uma força para cima. Outro detalhe, HA, a parede está empurrando a barra também para a direita. Então, se essa parede empurra a barra para a direita, temos essas duas forças aí. Beleza, olha só o que dá para concluir então. Forças VA, HA, peso e tração, certo? Nossa intenção, eu tenho que descobrir obrigatoriamente qual seria para nós esse VA e o HA. Pessoal, para trabalhar aí, primeiro, desmembra essa força de tração. Ó. Eu vou escrever duas aqui. Ó. Galera, colocaríamos assim, ó, tração TY na vertical e tem uma outra aqui que seria tração TX. Essa aí da horizontal. Então, TY e TX, beleza? Para essa história de TY e TX, o que encaixaria, né? Agora nós vamos desenvolver para poder, então, avaliar. Primeiro passo, galera. Se eu tenho tantas forças, preciso encontrá-las, vamos usar as equações de equilíbrio. Primeira equação de equilíbrio é a que nós fizemos agora há pouco. Ó. Somatório dos torques. Somatório de todos os momentos tem que dar zero. Sempre você escolhe um ponto para calcular, lembra? O ponto que você vai escolher, o apoio. Somatório de torques em relação a A tem que ser zero. É o que nós temos aí. Beleza. Para poder avaliar, então, de maneira mais apropriada, o que encaixaria, né? Ah, veio aqui, ó. Nossa, eu não estava vendo o chat aqui para baixo. Meu Deus, tem muita coisa. Ó, valeu. Vou lendo aqui o chat já já. Somatório de torques tem que ser igual a zero. Beleza, o que vai gerar esse somatório de torques aqui, então? Pessoal, avalia lá para nós. Primeiro, cálculo o torque do TY. Olha lá. Momento do TY. Como é que se calcula momento? Força vezes braço de alavanca. D1. Força vezes braço de alavanca. Qual é a força? TY vezes. Qual é a distância D1, pessoal? A distância D1 do TY até o apoio A vai ser quem? L. Greg, ele até me deu o valor de L. Tudo bem, não tem problema. Eu deixo por enquanto L. Então, o que nós fizemos? TY vezes quanto? L. Legal. Eu vou colocar aqui para nós, olha, esse sinal aqui positivo, hein? Ele está orientado para cima, vai rodar no sentido anti-horário positivo. Beleza, o que vai virar agora aqui? Ó? Momento
associado aí para o TX. Momento do TX. O que eu terei lá como representação? Cara, momento de TX será igual a TX vezes D2. Momento de TX será igual a quanto? Galera, olha na figura. Você está vendo que o TX ele está apontando diretamente para o A. O TX está apontando exatamente no A. Ou seja, a linha de ação da força coincide com o ponto. Se a força aponta exatamente para o ponto, qual é o braço de alavanca dela? Olha o braço de alavanca aqui, galera. TX vezes quanto? 0. Ué, Greg, mas por que 0? O braço de alavanca é sempre a distância na medida perpendicular do ponto que você está calculando o torque até a linha de ação da força, até a aplicação da força. É como se te dissesse assim, ó, imaginando essa função aqui, ó, temos uma peça. Se de repente aqui é o meu apoio, que é o apoio, e tem uma força aplicada aqui, ó, exatamente em cima do apoio. Se ela está aplicada em cima do apoio, ela não vai fazer a barra girar nem para um lado e nem para outro. Se não vai girar nem para um lado nem para outro, dá para dizer direto que o torque ali será 0. O braço de alavanca é nulo. Então, eu posso representar aqui, ó, torque do braço de alavanca do TX, 0. Por quê? Ele está exatamente apoiado naquele ponto A. Agora, calcula o peso. Galera, torque gerado pelo peso. Momento do peso é igual peso vezes D3. Galera, peso P vezes D3. D3, exatamente metade da barra. Braço de alavanca do peso, metade do comprimento. L sobre 2. Deixa eu apagar isso aqui. Representado lá. Torque gerado pelo VA. Pessoal, torque gerado pelo VA, quanto vale? Já sabemos, 0. Torque gerado pelo HA, também sabemos, 0. Por que foi 0 e 0, Greg? Porque, na verdade, galera, essas forças, do jeito que elas estão colocadas ali, ó, o HA e o VA estão em cima do ponto A, não realizam torques. E o TX está apontado em cima do A, também não realiza torques. Dessa maneira, ficou TY, peso, mais uma vez para poder justificar. Soma tudo isso. Somando aqui tem que dar 0. O que nós teríamos? TY, galera, TY vezes L, peso. Peso vai puxar para o outro lado. Vamos colocar o sinal no peso aqui de novo. Ó. Negativo. TY vezes L menos, galera, P vezes L sobre 2, 0, 0, 0, tudo isso que tem que ser 0. Então, posso falar que TY será representado aí vezes L igual a P vezes L sobre 2. Corta, corta. TY é igual a P sobre 2. Cara, TY vale P sobre 2. TY vai valer 300 dividido por 2, que vale 150. Falou, Greg, mas isso aí nós já fizemos agora na letra A. Só que na letra A o fio estava na vertical. O que nós acabamos de achar foi só o TY, galera. Descobrimos o TY? Beleza. Agora eu tenho condições de conhecer o restante. Primeira pergunta aqui, né? Ele propõe, em relação para nós aí, essa ideia do VA e HA. O que ele quer saber são as reações de apoio no A. Galera, conhecendo agora esse TY, monta a nossa proporção aqui. Olha o que vai dar. Somatório das forças. Galera, somatório das forças em Y tem que ser 0. Soma todas as forças que estão em Y aí pra gente. Olha só o que daria, né? Como a própria representação, ficaria ilustrado lá assim, ó. TY mais VA seriam iguais aqui, olha, ao peso. Menos o peso é igual a 0. Peraí, Greg, não entendi por que você montou essa função. TY vertical para cima, VA vertical para cima e o peso vertical para baixo. Então, TY mais VA igual ao peso. TY mais VA menos o peso é igual a 0. Põe valores aqui. TY, 150, mais VA, dúvida, menos o peso, 300. Tem que ser 0. Então, daqui dá para dizer que o VA será igual a quanto? 150 newtons. Então, VA, 150 newtons.
Ele quer descobrir qual realmente seria para nós aí a relação de VA e do HA. VA, 150 newtons. Beleza. Agora, pessoal, para realmente trabalhar a questão, eu preciso encontrar esse HA. Para discutir esse HA, eu venho aqui nesse ponto, olha. Quanto é que vai valer o TX? Vamos repetir isso aqui, ó. Já já eu abro a questão inteira e vejo as dúvidas aqui para nós em relação a isso. Bacana? Olha lá o que é que ficaria, galera. Pensando na barra como um todo, nós teríamos algo assim, ó. Tá essa barra aqui de novo, representada lá. Galera, aqui nesse pontinho estão as minhas duas forças. Aqui eu descobri o valor do TY. Olha essa garantia. Descobri o valor do TY. Aqui está o T. E aqui embaixo está o TX. Galera, se eu tenho TY e quero descobrir o valor do TX, o ângulo para nós aqui, θ. Quanto é que vai valer? Olha só o meu triângulo formado. Terei meu triângulo indicado assim, ó. Galera, vê se concordam comigo. Representado lá. Aqui está TY, indicado ali pra gente. Quer ver? Trabalhando lá. Aqui está T, TY e TX. Olha só essa proporção. Aqui seria T. Aqui, obrigatoriamente, galera, estaria o meu TY e aqui está o TX, representado lá. Esse triângulo formado, ele orienta para nós ali qual a relação entre as três forças. Qual a força que nós acabamos de descobrir? TY. Qual a força que eu estou precisando conhecer? TX. Então, esse triângulo de forças retrata muito bem isso. Aqui tem um ângulo, galera, de 30 graus. Qual a relação trigonométrica que eu posso usar para descobrir o TX, cara, nessa função? TY de um lado e eu quero conhecer o TX. Eu vou usar aqui a tangente do ângulo. Olha como ficaria. Tangente do ângulo θ, representado lá. Tangente de 30 graus seria cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? TY sobre cateto adjacente. Quem que é meu cateto adjacente? TX. Oi? 3 minutinhos. Ah, sim, tranquilo. TX, ó, TY e TX. Diante dessa condição, tangente de 30, galera, vale raiz de 3 sobre 3 é igual TY. Quanto é que vale o meu TY? 150 sobre TX. Posso interpretar, então, que TX será igual a, fazendo o cálculo para mim, galera, 450 sobre raiz de 3. 450 sobre raiz de 3, racionalizando, isso vai dar 150 raiz de 3 newtons. Olha lá, descobri para mim quanto vale TX. Se você avaliar como um todo, o que nós fizemos? Calculei o torque, descobri quanto vale o TY, 150. E daí, TY 150, descobri quanto vale o VA, também 150. Agora, para calcular o HA, descobri o TX. TX vale 150 raiz de 3. Para finalizar a questão, galera, olha aqui. Somatório das forças em X tem que ser zero. Então ficaria somatório das forças em X tem que ser zero. O que virou isso aqui? HA, galera, menos TX tem que ser zero. Greg, por que HA menos TX? Olha na horizontal nessa figura, pessoal. Na horizontal eu só tenho HA e TX. Como eu só tenho as duas, elas obrigatoriamente são iguais. Então já fechamos aqui. Ó. HA está valendo quanto lá? Né? Será igualzinho a TX. 150 raiz de 3. O HA vale 150 raiz de 3. E o VA vale 150. Ele quer a resultante ainda, galera, disso. Olha o que virou aqui para a gente. O VA, esse VA vale 150. Galera, o HA vale 150 raiz de 3. Agora, a resultante final é o Pitágoras disso. Quanto é que vai dar essa resultante final aqui para nós? Né? Vou chamar de reação em A ao quadrado é igual a 150 ao quadrado mais 150 raiz de 3 ao quadrado. Galera, isso aqui será igual a 150, então vai ficar raiz de 3 mais 1, 4, raiz dá 2, 2 vezes isso, trezentão, né? 150
tiro isso, fica 1 mais 3, 4, a raiz disso, RA ficará igual a 300 newtons como função, né? Desenvolvendo ali de maneira mais adequada. Fazendo essa continha aí para gente, representaria lá esse elemento. Então, o que mostra, galera, pegando a questão como um todo, é essa ideia aqui, ó. Olha só essa proporção. Primeiro, né, só para fechar de fato a questão, eu calculei o torque. Calculamos o torque de cada força. Descobrimos quanto vale cada uma. Uma vez que eu tenho isso, descobri o TY. Ok. Do TY, descobri o VA. Que VA mais TY tem que ser igual ao peso. Fechou. Voltei, descobri o TX através da tração, formando para nós esse triângulozinho ali. Conhecido o TX, ele é igual ao HA. Esses são iguais, matou o HA. Tendo agora o HA e essa representação indicada para mim, do HA de um lado. Galera, e essa outra função, tanto VA quanto HA, descobrimos a resultante final, fechando aí essa questãozinha para gente. Né? Aqui veio algumas dicas, né? Quando ele propõe lá nessa proporção, ele indica, né? Quando ele coloca aqui, você fala, Greg, a letra A está representando aqui, considerou a distância da placa como 4 metros, e não a metade dessa placa. Estaria errado? Ó, deu danadinho aqui. O gabarito indica a tração 200 porque ele considerou a distância da placa como 4 metros e não na metade da haste. Ele propõe aqui essa condição. Na verdade, cria essa referência aqui para nós em função da própria haste. Aqui o trabalho foi todo feito com base na própria haste. Galera, e o que ele apresenta lá de forma mais adequada é ilustrar isso, né? Ele coloca lá para mim, o análise foi feito como se tivesse de fato essa haste apresentada para mim como um todo. A figura até ilustra a placa do restaurante com 4 metros apenas. A resolução feita para a placa do restaurante para 6 metros, como se nós tivéssemos a placa ao longo de toda a barra. Então, se essa placa estiver ao longo de toda a barra, representaria ali de forma mais precisa. Então, a ideia, do jeito que foi colocado, né? A placa apresentada ilustra 4 metros, mas para o nosso análise, a placa com 6 metros. É como se a placa estivesse usando aqui, ó, toda essa barra, marcada lá para a gente como função. Olha esse critériozinho aqui. Põe a haste ilustrada lá. Coloca essa haste aqui representada. E a nossa solução foi feita toda ela baseada aqui, ó, como se a placa estivesse ocupando, galera, toda essa haste. Tá? Tem a placa do restaurante ilustrada lá para gente. Para ocupar aí esses 6 metros, como função. Difícil escrever aqui. Para ocupar esses 6 metros como função. Então, o nosso trabalho foi ser avaliado assim. Por isso que estavam vendo a dúvida, falando assim, Greg, mas o centro de massa, como é que ficou aí? Então, na verdade, o trabalho foi realizado considerando a placa com 6 metros, o tamanho todo da haste. E por isso o peso estaria lá no centro de massa. Agora, a figura do jeito que traz, ele revela para 4 metros. Por isso que aí acaba essa discordância envolvida. Então, análise feita para uma placa de 6 metros. Bacana? A aula que vem, eu ainda desenvolvo essa função para poder trabalhar, inclusive nessa lista, ainda algumas outras questões, para que a gente desenvolva. Então, o análise de torques, o análise de momentos, toda essa estrutura que foi realizada nessa questão pode ser aplicada às demais. O feito ali, realmente, né, para poder colocar apenas com o quê? Admita ali, olha, a resolução que nós fizemos foi para essa placa inteiriça, tá? A placa com seu comprimento total de 6 metros. A aula que vem a gente pega lá com calma ainda essa função para poder relacionar. Deixa eu ver aqui os danadinhos. Obrigado, professor. Então, em relação a isso. Então, exatamente essa condição. O feito, né, a resolução do problema, tomada para nós aí para uma plaquinha de 4. Nós resolvemos para uma placa de 6 metros. Beleza? A aula que vem a gente segue ainda trabalhando com base nessa condição colocada lá. De boa? Beleza, galera. Pô, muito obrigado a vocês aí. Valeu, galera. Vamos trabalhar lá nessa função. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Ô, Alana, pelo amor de Deus, mais um dia com dúvida no MCU. Não, olha, sinceramente, Alana, a ideia é assim, hoje nós pegamos aí, realmente não trabalhou, não deu tempo para trabalhar toda a sequência, mas olha, te prometo, nós vamos pegar a aula que vem, já vamos abrir essa lista de MCU e vamos desenvolver com calma. Tranquilo? Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.